Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a deixar de ser escrava de dietas, recuperar a sua saúde e sua produtividade somente desinflamando o seu corpo. E nesse quadro, gente, ele tem o objetivo justamente de descomplicar a vida e a saúde de vocês. Muitas vezes vocês sofrem aí com vários sinais e sintomas que vocês acham que são comuns, que vocês acham que faz parte da rotina de vocês, mas que podem e devem ser resolvidos. Então eu tô aqui justamente para poder mostrar isso para vocês a cada quadro. O nosso tema de hoje é: o seu cansaço e a sua fadiga têm solução. Esse é o caso da nossa paciente de hoje, né? Da nossa convidada de hoje, que é a Cláudia. Enquanto a Cláudia tá aí entrando, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que funciona, né? O Descomplica Lari. Nossos encontros vão acontecer uma vez por semana. E lá, quem tem interesse em participar, lá na minha bio, vocês clicam lá, vai ter lá live de consultoria gratuita com a Lari. E tem um formulário. Vocês precisam preencher esse formulário e a gente está fazendo uma seleção. Quanto mais detalhado tiver o caso clínico de vocês, mais chances de vocês serem selecionados. Porque a nossa ideia é justamente avaliar casos que a gente vê que muitas pessoas sentem, acham que é comum, né, Cláudia? E acabam internalizando isso. E é conseguir trazer mais saúde para cada vez mais gente. E eu já postei ontem que o tema cansaço, tá todo mundo aí cansado, né, Cláudia? Eu tô muito. Tudo que você falou, assim, bateu exatamente com o que eu tô sentindo. Então, eu tô acompanhando todas as lives, porque, assim, para mim tá sendo muito esclarecedor. Que ótimo, fico muito feliz. O intuito é justamente esse. Quantas vezes a gente vai achando que tudo é só a rotina? Ah, é minha rotina que é estressante, minha rotina que é cansativa. E a gente vai vivendo dessa forma, achando que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Então, o intuito dessas lives é que vocês consigam enxergar que a saúde de vocês merece mais. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né, no teu questionário, Cláudia, foi a parte que você relata, né? Sinto um cansaço diário, muita fadiga. Durmo mal, não tenho disposição, sinto dores na coluna e nos pés. Então, quando a gente lê e vê isso, né, pensa, nossa, é um cansaço diário, né? Você dorme mal, você já acorda cansada. Então, parece algo que para mim poxa, isso precisa ser melhorado, mas muitas mulheres têm vivido isso. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho sobre você, sobre a sua rotina, né, sobre a sua história. Por que você quis participar da live comigo? Então, eu quis participar porque exatamente eu me identifiquei com tudo que você estava falando, que você estava trazendo nas lives anteriores, e porque eu quero resolver isso, eu não quero conviver mais nessa situação de estar com esse cansaço diário, me sentindo esgotada. Assim, é uma coisa assim, é um esgotamento que eu já acordo, né, de manhã cansada. Então, é isso, eu quero emagrecer, né? Estou nesse processo de emagrecimento, então eu acho que pode me ajudar muito. Assim, as orientações que você está passando e tal, porque muitas vezes a gente tem um processo, né, diário da vida, de alimentação e de rotina, que a gente internaliza como se isso fosse normal, e é o que você falou, né? A gente vai passando por essa situação e não é normal, então a gente tem que tratar enquanto é tempo, né? Com certeza, sem dúvidas. A Cláudia colocou para mim no questionário dela que ela tem resistência à insulina, gordura no fígado, usa medicamento para as duas coisas, né? Tanto para resistência à insulina quanto para gordura no fígado, né? E usa também medicamento para tireoide, né, Cláudia? Isso, eu tirei, né, a tireoide, eu tive um carcinoma papilífero e desde então eu tomo Eutirox diariamente, né, que é a reposição hormonal, né? Sim. E é legal a gente falar sobre isso porque não é o teu caso, mas muitas pessoas têm hipotireoidismo e também se conformam com o cansaço por conta do hipotireoidismo. Então, eu tenho hipotireoidismo, eu sou cansada e pronto. E vai viver o resto da vida cansada porque tem hipotireoidismo. Então, é isso. O que a gente tem como diagnóstico precisa ser medicado? Precisa. Só que se a gente não faz mudanças na nossa alimentação, o remédio está ali, ele acaba sendo cada vez mais aumentado as dosagens, porque não está resolvendo o problema, né? E a gente não tem a solução. A gente está sempre mal, está sempre com sintomas.
Então, hoje, eu quero focar nessa alimentação pensando muito nessas duas coisas: resistência à insulina e gordura no fígado. Qual é o primeiro passo que a gente tem que pensar? Resistência à insulina e gordura no fígado andam muito juntos e estão associados a um alto consumo de carboidratos. Muitos pacientes têm a confusão de, quando ouvem o termo gordura no fígado, acham que a gordura no fígado é causada por um excesso de consumo de gorduras. Então, eles chegam falando: nossa, preciso cortar a gordura da minha alimentação, eu tô com gordura no fígado. E essa gordura no fígado, essa esteatose hepática, ela é muito causada por alto consumo de carboidratos, de farinhas, de doces, de açúcar. Então, a gente tem que pensar, quando o paciente já chega com esse quadro, porque eu quero que vocês entendam, porque eu acho que o principal do nosso quadro aqui é de saúde de vocês. Eu travei para você? Não? Não, né? Não. Deixa eu só puxar. Agora foi. Acho que agora vai. Estava com uma só. Então, o que a gente pensar é justamente nessa criação de autonomia. Eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre a saúde de vocês e o que precisa ser entendido, pensado e revisto. Então, hoje, Cláudia, é muito importante que você entenda isso. Eu preciso melhorar o meu consumo de tipos de carboidratos e eu preciso reduzir o excesso para que eu consiga ter melhora tanto na minha resistência à insulina quanto na minha gordura no fígado. Você já está fazendo o uso do medicamento para essas duas coisas há muito tempo? Não, eu comecei a utilizar, mas depois eu parei e agora eu voltei novamente a utilizá-lo, mas recentemente, tem um mês mais ou menos que eu retornei. Tá. Uma outra questão que você escreve aqui é sobre a circunferência abdominal. Minha circunferência abdominal aumentou muito na menopausa. A menopausa, ela cursa com um acúmulo de gordura realmente diferente. Às vezes a mulher não tinha aquele acúmulo e isso acontece na menopausa. E muitas vezes é realmente um acúmulo de gordura abdominal. Então, isso é uma característica que acontece na menopausa, mas que a gente não precisa também se conformar com ela. E esse acúmulo de gordura abdominal também é muito comum na resistência à insulina. Então, hoje, melhorar a sua resistência à insulina pode nos ajudar a reduzir a tua gordura abdominal, que vem causada provavelmente também pela menopausa. Então, às vezes, quando a gente pensa num diagnóstico, a gente não sabe quem veio primeiro, o que levou o quê? Às vezes está tudo junto, né? É uma bola de neve. Mas quanto mais a gente vai solucionando coisas, mais as coisas vão se reorganizando também. E aí, coisas muito importantes quando o paciente chega para mim: qualidade do sono, intestino, rotina. A Cláudia colocou para mim que o intestino dela, ela vai diariamente, mas ela tem percebido alguns episódios de diarreia. Sono, ruim desde sempre. Acordo 2 vezes para ir ao banheiro, acordo cansada. O que a gente tem que pensar quando a gente fala num sono ruim desde sempre? Eu preciso entender por que esse sono está ruim. Eu preciso entender se você tem aí, talvez, neurotransmissores que ajudam. Por exemplo, quando a gente pensa na melatonina, que é o hormônio do sono, quem ajuda na produção da melatonina é o triptofano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de aumentar o consumo de alimentos que tenham triptofano, estratégias que possam ajudar nesse sono. Porque, às vezes, a gente pensa: durmo mal, preciso de um remédio, mas não necessariamente. Eu atendi muito paciente na pandemia que tinha um sono, estava muito ruim o sono por conta da pandemia, e a gente usou ali um chazinho e a coisa já melhorou muito. Então, não necessariamente a gente precisa do remédio para isso aqui. Esse intestino, o que a gente tem que pensar? Porque quando vocês têm episódios de diarreia, fica aí a incógnita: o que hoje está me causando essa diarreia? O que eu estou consumindo? Quando a gente pensa na diarreia, tem alguma coisa que eu costumo falar sempre, tem alguma coisa te irritando. Por que você está tendo várias vezes essa diarreia, né? O que hoje você está consumindo que pode estar te fazendo mal? O que eu levantei para a Cláudia, gente, de hipótese, quando eu li o que ela escreveu para mim, foi... vocês vão ver, eu vou falar sobre alimentação, mas tem bastante santo mulungu, maravilhoso para o sono. Isso aí, Rita. Tem muitos... Na alimentação dela, sempre tem alguma coisinha ali nos dias que ela me citou, que teve episódio de diarreia, alguma coisinha com leite. Então, a orientação que eu dei foi: Cláudia, nos próximos dias, tira tudo que você estiver consumindo leite, avalia se a diarreia melhorou. Então, isso é uma coisa que eu ensino aí para vocês também. Tá acontecendo alguma coisa de diferente com o corpo de vocês? Para pensar
quando isso começou, em que horário do dia que é. Ah, não tem horário. Pelo que a Cláudia escreveu, eu acho até que não tem um horário, né? Tá Uhum. acontecendo aleatório. Quando você suspendeu esse consumo, você chegou a suspender, continuou? Continua Sim, tendo. continuo, mas diminuiu muito. Diminuiu muito, tá. Então, esse é um ponto que a gente vai falar aí sobre ele. E o que a gente tem que pensar aqui também? A primeira coisa, quando o paciente chega para mim com sintomas, se ele tem um exame, eu vou olhar esse exame dele. Então, quando vocês falam para mim sobre cansaço, uma fadiga muito grande, o que eu gosto de ver? O hemograma, porque pode ter uma anemia, pode ter uma relação ali que a gente vê também entre linfócitos, neutrófilos, que às vezes já mostra que a gente não está tendo uma produção energética suficiente, que a mitocôndria não está tendo ali, né, energia ali, gerando energia suficiente. Então, o hemograma é super importante. A gente precisa olhar para a ferritina, é um parâmetro muito importante, porque a gente diz que ela é um preditor de uma anemia. Então, muitas vezes o paciente não está com uma anemia ainda, mas essa ferritina já está mais baixa. Só que, o que acontece? Mulheres na menopausa não menstruam mais, fazem um acúmulo de ferro. Qual é a tendência? Essa ferritina aumenta. Então, às vezes, você pode estar com uma quantidade de ferro pequena, mas essa ferritina está alta por conta da menopausa, mascarando esse parâmetro. Então, já seria um parâmetro que eu não olharia tanto assim, porque a menopausa pode estar mascarando ele. Vitamina D. É muito comum o paciente com deficiência de vitamina D e a deficiência dela também gera muito cansaço. Outro parâmetro importante que quando está baixo também gera muito cansaço. Vitamina B12. E aí, assim como eu postei, né, para quem viu no vídeo de ontem, ferritina, vitamina B12, a gente encontra nos alimentos de origem animal. Então, se a gente estiver comendo pouca proteína, isso pode ser um motivo de um cansaço por B12 baixa, ferritina baixa. E aí eu vou entrar falando sobre a alimentação da Cláudia, puxando para isso. Eu acho que nesse exame, que ela está sem um exame recente no momento, deve ter alguma deficiência nutricional, sim, porque a alimentação dela não tem um consumo muito grande de proteína animal. E aí, gente, é super possível um paciente vegetariano, tá? Porque, né, às vezes, então é super possível um paciente vegetariano não ter anemia, não ter uma ferritina baixa, mas a gente tem que adequar essa proteína vegetal dele. Eu vou focar aqui em proteína animal porque a Cláudia consome, é o que a gente vai falar. Mas é super possível a gente atender um vegano, vegetariano, saudável, tá? Então, se alguém entrar aí e for vegano, vegetariano, dá para ter qualidade de vida, não ter esse cansaço, ter disposição, ter energia mesmo sendo vegano e vegetariano. Então, uma coisa que eu identifiquei na alimentação, na rotina da Cláudia, que é muito comum para muitas mulheres, é fazer 3 refeições ao dia. Café, almoço, lanche da noite. Ela não janta. Só que o que acontece aqui? A Cláudia até lancha cedo. Então, ela bota que 5 e poucas, 6 horas é essa última refeição, teoricamente, né? Só que o que eu vejo que acontece com muitas mulheres? Vocês estão corridas com a rotina, com o trabalho, com tudo. Almoçam, meio-dia, 1 hora. Aí quando vê, come 7, 8, 9 da noite. Não faz um lanche da tarde. Só que aí, quando eu paro para avaliar, vocês acham que não fazem. Porque vocês não programam esse lanche. Mas vocês beliscam porque estão com muita fome. Então, esse é o problema. Se você hoje fica bem com 2, 1, 3 refeições, tudo bem. O que não pode é você não quantificar o que você está comendo entre elas, porque está beliscando. Então, eu sempre digo essa importância da gente planejar as refeições e levar algo para fazê-las. Então, o que eu te oriento hoje, Cláudia, é que você revise se é necessário botar algo entre o almoço e esse lanche de 5, 6 horas ou não. Mas como você diz que às vezes bate uma fominha e você come uma fruta depois, talvez a gente pode não fazer esse lanche 3, 4 horas e fazer uma ceia depois desse teu jantar, né? Que é o teu lanche da noite. Me fala, que horas mais ou menos você costuma dormir? Mais ou menos 11h30, meia-noite. Tá. E você costuma ficar com fome depois desse lanche de 5 e poucas, 6 horas? Não, normalmente não. Não? Não, Que horas mais ou menos é o seu almoço? meio-dia. Tá, deixa eu Meio-dia e escrever. meia. Meio-dia, meio-dia e meia.
Tá. Você tá trabalhando híbrido, né? Isso. E o horário do almoço é o mesmo você indo para o trabalho ou estando de casa? Tá. Sim. Se você tá de casa, você pede comida? Como é que funciona esse teu almoço? Não, normalmente eu faço no final de semana comida para semana. Uhum. E se você tá no trabalho, você come em restaurante? Como? Esse restaurante é aquilo? Normalmente sim. Tá. E o café da manhã você toma de manhã antes de sair de casa? Nos dias que eu vou no presencial, eu tomo no trabalho. Tá. Compra na rua alguma coisa? Compro, Uhum. Tá. Sai de casa em jejum. saio, porque como eu tomo remédio da tireoide, eu tenho que esperar 40 minutos, né? Sim. E aí eu acabo preferindo dormir mais esse tempo e tomar café na rua. Tá bom. O que que a gente precisa pensar quando a gente está falando aí sobre cansaço, fadiga? O corpo está pedindo energia. Então é muito importante que hoje, quem sente muito cansaço, comece o dia dando um bom café da manhã, tomando um bom café da manhã, dando nutrientes para esse corpo. Então, nesse momento, se você vai trabalhar com 3 refeições, vamos tornar cada uma dessas refeições mais nutritivas. Então, esse café da manhã, se você, para todo mundo que está aqui hoje, se acorda e com muito cansaço, muita fadiga, vamos nutrir esse corpo. O corpo está sedento por nutrientes. Então, se você quebra esse jejum com uma coisinha muito pequena, ele fica até triste. Porque ele está crente que vai receber mais uma coisa. Porque tiveram dias que você tomou 2 ovos e um café, uma cápsula de doce de leite, só, né? Uma cápsula de doce de leite e 2 cookies. Acabou. O que mais? Tem mais alguma opção hoje que entra no teu café da manhã ou não? Tem os dias que eu tô em casa eu faço crepioca e às vezes o dia que eu tô trabalhando eu como pão de queijo. Até vi ontem sua postagem sobre o pão de queijo. Mas é porque é o mais rápido, o mais fácil. Então você tá na rua e eu pego pão de queijo e café. É Aham. bem quando eu tô na rua. Mas em casa, às vezes eu como crepioca, às vezes eu como pão com manteiga, ou pão com queijo e café, mate, mais ou menos isso. Tá. O que eu te aconselho aí? Quando a gente pensa nesse café da manhã e a gente está falando, né, de uma resistência à insulina, o que a gente tem que pensar que eu te falei? Resistência à insulina, gordura no fígado. Cuidado com o carboidrato. Se você quebra esse jejum, quando a gente está em jejum, a glicose, né, nosso açúcar no sangue está lá embaixo, estava dormindo, está em jejum. Se você escolher um café da manhã que tenha muito carboidrato, vai fazer um pico, isso vai despencar. A insulina, o que é ter resistência à insulina? A insulina é o hormônio que baixa o açúcar do nosso sangue. Quando a gente está com resistência à insulina, isso significa que a nossa insulina não tá, ela está doente, ela não está mais dando conta de baixar aquele açúcar como antes, da mesma forma. Então a gente tem que evitar sobrecarregar essa insulina. Então quando você come o pão de queijo, ali tem muito carboidrato, ali tem pouca proteína, ali não tem fibra. Quanto mais equilibrado for esse café da manhã, melhor para resistência à insulina. Então, o que é um café da manhã equilibrado? Pensa, gente, se vocês quiserem aí, interage, fala o que vocês consomem, pode falar sobre o café da manhã de vocês, fiquem à vontade aí para interagir com a gente. O que é um café da manhã equilibrado, Cláudio? O café da manhã equilibrado, ele tem que ter proteína, ele tem que ter algum carboidrato e uma gordura. Então, quando você comeu ali os 2 ovos no café da manhã, quando você diz que come a crepioca, teve proteína, né? Nos 2 ovos teve só proteína e gordura, não teve carboidrato. Mas na crepioca tem o carboidrato da goma, tem a proteína do ovo. Recheia essa crepioca? Eu coloco, às vezes, uma fatia de queijo, mas Uma nem dúvida que eu fiquei. sempre. Tá. Uma dúvida que eu fiquei. Eu não vi em momento nenhum você falando sobre frutas. Você gosta de fruta? Gosto. Tá. Ah, teve um dia assim, o morango batido com whey, teve sim. Você falou que às vezes come uma frutinha depois na ceia, é verdade. Mas você come pão integral com vinho mexido, mas você tem o hábito de comer fruta no café da manhã? Não, pela manhã Comeria, não. Comeria. mas é só falta de hábito. Porque de manhã, como eu não sinto muita fome de manhã, eu penso assim, vou comer o menos possível, já que eu não sinto Sim. fome,
E vou deixar para comer mais nos horários que eu sinto fome. Por isso que eu faço um café mais reduzido, porque é o horário que eu tenho menos fome. Qual é o problema disso aí? Quando você diz para mim que talvez você vai comer um cookie, um pão de queijo, essa fome de alguma forma ela vem. Só que você não para fazer a refeição. Então, você come alguma coisa. Então, esse café da manhã hoje, ele precisa ser planejado. Não tá com fome nenhuma? Vai ser pelo menos nutritiva. Eu vou comer uma fruta. Porque a fruta não pesa, a fruta é nutritiva, ela tem fibra, ela tem nutriente e vai ajudar esse corpo que tá cansado. Então, eu te aconselharia hoje, em casa você tá fazendo um café da manhã melhor do que quando você vai para o trabalho. Eu tentaria passar a levar um café da manhã para esse trabalho. Ah, eu vou levar então um sanduíche. Só que aí, se eu levar o sanduíche, pensando na resistência à insulina, no seu objetivo aí de emagrecimento, eu tentaria comer o sanduíche de manhã e à noite a gente pensa em outro lanche, para não ficar com muito pão na tua rotina também. Isso é uma coisa legal para vocês entenderem também. Muitas pessoas que não jantam e lancham têm um consumo excessivo de pão. Porque é pão de manhã, pão de noite. Pão de manhã, pão de noite. E aí tem gente que fala assim, ai, Lari, mas é só um pãozinho. Ah, mas é um de manhã, um de noite. Se a gente reduzir um dos dois, a gente reduz 30 pães no mês. É coisa pra caramba. Em 3 meses, seu exame melhora. Então, tentar escolher e trabalhar com outras opções. Então, levei meu sanduíche ali pro meu trabalho de manhã, à noite eu vou pensar em outro lanche. Hoje foi dia Tá. presencial. Sanduíche, o pão é o quê? É um carboidrato. Ah, gosta do pão integral? Vai ter mais fibra. Outra coisa importante de vocês entenderem: pão integral não é menos calórico do que o pão francês, mas vai fazer um pico nessa glicemia, nesse açúcar no sangue, menor. Então, isso é bom para a resistência à insulina, né? Picos menores de subida do açúcar. Então, por isso que o integral se faz tão presente, né? Que a gente fala que é tão importante. Não é pela caloria, é pela qualidade. Então, vou levar um pãozinho integral com queijo, com uma pastinha, né? Pode ser uma pastinha de frango, de atum, pode ser um cottage, vou levar um sanduíche. Ou, aí eu até faria assim, eu sempre gosto de ter uma opção extra na bolsa. Leva fruta, que aí se você saiu de casa, não tô com fome nenhuma, come a fruta pelo menos. Então, ao invés de comer o cookie, o pão de queijo, que são coisas pequenas, por que você acha assim, eu não tenho fome? Porque pão de queijo não pesa, um cookiezinho, né, um biscoitinho não pesa, mas não te dão um nutriente para melhorar a tua disposição, fazem esse pico, não necessariamente são pouco calóricos. Então, hoje, tornar o seu café da manhã nutritivo é muito importante, seja ele em casa, seja ele no trabalho. Tem alguém aí, gente, que está trabalhando aí de sistema híbrido e percebe que a alimentação muda muito quando vocês estão ou em casa ou no trabalho? Eu tenho percebido isso bastante, né? É uma realidade de muita gente. Então, é uma atenção que vocês têm que ter. Se perguntem, será que eu tenho mantido a qualidade das minhas refeições? Ou na rua, ou em casa? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que pode tornar minha refeição mais nutritiva? E aí, Cláudia, realmente é respeitar. Se você diz que você não tem tanta fome de manhã, às vezes você não precisa comer, então, 2 ovos de manhã. Você pode comer um ovinho e uma fruta, um ovinho e uma fatia de pão, a crepioca, né? E fazer dessa forma. Então, essas são possibilidades. Como eu te falei, cápsulas com leite, nesse momento eu evitaria. Se você observou que você reduziu o leite, né, da alimentação nesses dias e a diarreia melhorou, eu reduziria. Gente, vocês têm que prestar muita atenção nisso. O corpo fala, mas o que ele está falando? Então, se vocês têm gases, distensão abdominal, ou os gases estão com odor, tá com diarreia, para poder avaliar. Calma aí, quando isso começou? Porque tem muitas intolerâncias que a gente desenvolve. Então, a minha intolerância à lactose, ela não existiu a vida toda. Ela começou em 2020. Então, eu comia queijo, eu tomava iogurte, eu adorava um derivado de leite. Mas o corpo vai indo, vai indo, vai indo e, infelizmente, tem horas que ele satura e não sabe mais o que fazer com aquilo ali. E a gente não pode se dar o luxo de, meu corpo não está digerindo bem, mas eu vou continuar. Vai continuar? Vai continuar passando mal. Então, talvez, quando você até tiver, né, uma consulta, que aí for fazer um novo exame de rotina, comenta isso com o médico e pede para eles, poxa, eu tô tendo uns episódios de diarreia, você pode pedir também, então, o teste de intolerância à lactose para a gente avaliar? É muito importante, gente, que vocês saiam desse papel paciente
o que só recebe aquela orientação, não pensa sobre ela, só compra e pronto, e o que entende o que está acontecendo. Que vocês falem quais são os sintomas que vocês estão tendo. Isso é muito importante para o profissional que está ali com vocês entenderem, para vocês mesmos entenderem o que está acontecendo nessa rotina. Então, em relação a café da manhã, o que eu tenho para te dizer é isso, Cláudia. O corpo precisa de nutriente de manhã. Então, tornar esse café da manhã mais nutritivo é muito importante. Pode ser, ao invés da crepioca, uma panquequinha de banana, né? Botar ali aveia, banana, ovo. Pode ser aí, ao invés de ser só pão, uma coisinha que tem muita gente que acha sem graça, mas eu adoro, acho prático, é o biscoito de arroz. Então, bota uma pastinha, um ovinho. Não, não gosta? Nunca... Não, né? Parece que eu Tem tô muita gente que isopor. isopor. Eu acho que ele não tem muito sabor, mas quando bota uma coisinha em cima, gostosinha, eu acho que fica gostoso. Então, abrir esse leque de opções, entendendo quem é carboidrato. A fruta é um tipo de carboidrato, o pão é um tipo de carboidrato, a goma da tapioca é um tipo de carboidrato. Quem é a minha proteína? Ovo, queijo, frango, o recheio que eu escolher aqui é a minha proteína. O queijo tem gordura, o ovo tem gordura. E iogurte, para quem não tem muita fome, é um bom café da manhã também. O iogurte branquinho, né? Sem açúcar, com a fruta. Mas, nesse momento, como você está relatando, que diminui o derivado de leite, a diarreia deu uma melhorada, eu não botaria o iogurte. Eu deixaria meio de stand-by. Às vezes, o que eu falo também muito para os pacientes é o seguinte: fica um mês sem aquilo ali, se conseguir, para ver se o corpo vai ficar 100% ou não. Então, é uma possibilidade. Então, pensem sobre isso. Estou me sentindo mal? Quando começou? Em que horas que eu me sinto mal? É depois que eu como o quê? Tenham esse entendimento. A Alessandra botou, sempre levo fruta na bolsa. Eu também sempre ando com as minhas frutinhas ali, que eu falo que é o SOS. Deu para comer? Comi. Não deu, tá ali guardada para o dia seguinte. Pensando em frutas, Cláudia, isso é algo que eu observo em muita gente. Vocês gostam de fruta, mas comem pouco. Fruta é vida, gente. Fruta, legume e verdura é fitoquímico, é micronutriente, é magnésio, é potássio, né? A gente tem que consumir, tem um monte de nutrientes naquilo ali. Então, eu tentaria hoje colocar na tua rotina 2 a 3 frutas no dia. O que não é para ser tudo de uma vez. Então, de manhã eu comi uma fruta, na parte da tarde eu vou comer outra, depois desse meu lanche, ou nessa ceia. Então, eu tentaria pelo menos, 2 frutas todo dia. Escolhe 2 diferentes e deixa isso na sua rotina. Maçã é ótimo para o fígado. A gente tem aí um quadro de gordura no fígado. Maçã é uma fruta muito boa para a saúde e que a gente fala, ai, sem graça, ai, não ligo para maçã. Mas se você pegar uma maçã, esquentar ela, botar uma canelinha, já muda. Fitoquímico são os nutrientes que a gente diz que são os pequenos nutrientes que estão ali dentro. Então, exemplo, quando a gente diz que um alimento tem magnésio, a quantidade de magnésio que ele tem é muito pouquinha. É diferente de uma suplementação de magnésio. Então, fitoquímicos são esses micronutrientes, né, que os alimentos têm em pequenas quantidades. Quando a gente pensa numa cúrcuma, é completamente diferente você manipular a cúrcuma e você botar um pouquinho de cúrcuma na comida. Mas se a gente bota um pouquinho de fitoquímico desses nutrientes em cada refeição, o dia está cheio de nutrientes. Então, eu sempre falo sobre isso, é encontrar oportunidades de se nutrir. Então, de manhã eu passo meu café preto já com canela. Já boto para passar junto, pó e a canela. Se eu vou comer um ovo, eu olho em volta. Eu falo, hoje eu vou botar uma chia. Hoje eu vou botar uma linhaça. Hoje eu vou botar aqui uma cúrcuma, uma páprica. Eu vou pensando no que é nutritivo. Vai mudar o sabor, vai mudar a cor, vai mudar a aparência. A gente come muito com os olhos. Então, quanto mais muda o sabor, quanto mais muda a aparência, mais prazer a gente acaba tendo para aquela preparação também, né? Vou pôr um temperinho, vou pôr aqui um coentro. Coentro é muito bom para o fígado também. Então, a gente usa pouco coentro, né? As pessoas só lembram do coentro quando come peixe. Então, o coentro é ótimo para a saúde, para o fígado também. Então, vou fazer um ovinho de manhã, bota um coentro, bota uma salsinha, uma cebolinha. É encontrar, olhar mesmo. A gente come tão no automático que a gente não pensa. É olhar para o que a gente está comendo e pensar como é que eu consigo deixar isso daqui um pouquinho melhor. É a banana que eu vou comer aqui no café. Vou botar uma canela nessa banana. Já botei um nutriente extra ali, sabe? Então, isso hoje é muito importante. Melhorar a qualidade desse café da manhã. Se você, no dia que estiver em casa, quiser, nesse momento, até fazer um suco verde,
né? Que aí a maçã entraria já e não precisa comer a fruta. Fez o suquinho, botou a maçã, botou um limão, suco verde também. Eu até postei sobre isso, que a couve e a maçã são ótimas para o fígado. Então, aí revezando. Ah, não tenho muita fome, toma um suco verde, nutritivo, pouco calórico, maravilhoso para sua saúde. Então, é ir pensando sobre isso. Uhum. No seu almoço, uma coisa que me chamou a atenção foi a seguinte. Você diz que você não liga para comer arroz e feijão porque você não sente falta. Eu queria que quem come pouco feijão me dissesse aqui, quase não come como feijão, gosto, mas como pouco, para eu entender como é a realidade de vocês aqui com o feijão. Eu não sei, Cláudia, se alguém já te falou isso em algum momento ou foi realmente uma escolha sua. Você lá no fundo tem medo de comer arroz e feijão? Tipo, eu acho que engorda, é melhor não comer muito? O feijão eu até gosto, mas arroz eu não sinto, não gosto Não sente, realmente. tá, não Para gosta. mim, Tá, arroz é acompanhamento. Assim, tipo, tá. vou comer um estrogonofe, aí eu acho que tem que Sim, ter arroz, sim. entendeu? Fora Tá. isso, eu não Não, gosto. né? O feijão eu até gosto, mas aí sem o arroz eu acho também que não faz muito sentido. Aham, sim. A Mariana botou aqui, não como feijão. O que acontece, gente? A família do feijão é a família das leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todos esses alimentos fazem parte da família do feijão. Eles são um carboidrato, mas um carboidrato riquíssimo em nutrientes, vitaminas do complexo B, fibra. Então, se tem alguém aqui, vai ser o tema da live de semana que vem, mas se tem alguém aqui que tem prisão de ventre, corre para colocar feijão na vida, gente. Feijão é maravilhoso para o intestino. E muitas mulheres, quando entram na menopausa, começam a cortar tudo. Aí corta que eu tô engordando, sai cortando tudo. E uma das coisas que sai nessa rotina é o feijão. E ele é muito saudável. Então pensa comigo, você já não janta, você só lancha. Então, se você conseguir incluir mais feijão na sua rotina, ótimo, maravilhoso, porque tem muita vitamina do complexo B. A vitamina do complexo B participa do processo de detoxificação do nosso fígado. Então, quando a gente fala em detox, quem faz detox é o fígado. E para o fígado fazer detox, ele precisa de nutrientes. Um desses milhões de nutrientes são as vitaminas do complexo B. Então, feijão é maravilhoso para a saúde e vocês não precisam ter medo de comer feijão. Não precisa comer uma quantidade também, 2, 3 conchas. Uma conchinha, meia conchinha, maravilhoso para a saúde e dá muita saciedade, gente. Eu falo por experiência própria. Eu não como feijão na rua porque eu já entendi que feijão da rua não fica de remolho. Em casa eu sempre deixo de remolho, gente. Feijão tem que ficar de remolho. E aí me dá muitos gases. Então eu não como feijão na rua. Gente, é bizarro. Eu almoço, passa 1 hora e meia, eu já tô desesperada de fome. Então, o que acontece? A falta desse feijão, eu já entendi que me faz muita, muita falta, porque eu já acostumei. Então, pode ser que hoje, Cláudia, você fique mais saciada, incluindo mais feijão na tua alimentação. E quando a gente fala na família do arroz, essa família é de cereais, raízes e tubérculos. Arroz, batata, inhame, aipim, quinoa, cuscuz marroquino, todo mundo é dessa família. Quando a gente come arroz com feijão, a gente diz que é são aminoácidos que se completam, né? Uma combinação perfeita. O que tem em um, não tem no outro. Então, eles se completam e fazem esse ajuste. Mas, você pode comer o feijão, como, sei lá, um purezinho de inhame, uma batata, algum outro alimento da família do arroz que você acha que combina. E aí, novamente, não precisa ser em quantidade muito grande, pode ser numa quantidade pequena. Mas isso já vai mudar a sua saciedade. Por que eu tô falando isso? Porque eu atendo muitas mulheres na menopausa que chegam cortando o carboidrato do arroz e do feijão. E o que acontece com elas? Elas acabam beliscando mais, porque essa família de alimentos sacia, e elas acabam tendo muito cansaço, porque quem é arroz e feijão? Carboidrato. O que carboidrato faz? Dá energia. Só que é uma energia completamente diferente da energia do pão francês, da energia do biscoitinho, da energia da torradinha. Então, a gente precisa entender hoje quem são os carboidratos importantes e que dão energia. E essas duas famílias, cereais, raízes e tubérculos e leguminosas, dá disposição e energia. Tanto é que eu falo muito isso para paciente. Você, no momento, está se exercitando, Cláudio, ou não? Não. Não? Eu tô fazendo em casa. Eu tô fazendo bicicleta em casa. Legal. Tá.
Tem muito tempo que você está fazendo ou começou há pouco tempo? Comecei há pouco tempo. Tem 1 mês e meio, mais ou menos. Uhum. E você estava parada há muito tempo? Tava. E que Desde, horas, desde a pandemia, parei na pandemia e não voltei mais. e que horas que você tenta fazer a bicicleta, fazer ali algum aeróbico em casa? De manhã. Nos dias que você está de home office? Isso, ou de manhã ou no final do dia. Normalmente eu tento de manhã, mas às vezes eu acordo e aí, como eu já acordo cansada, eu não tenho energia para fazer. E aí eu acabo deixando para a noite. Eu Só ia que te à perguntar. noite eu acabo que tô cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro, nanã, e deixo para o dia seguinte. Então eu meio que me forço a fazer de manhã. Porque quando eu deixo para noite, eu acabo não fazendo muitas vezes. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se o seu cansaço e fadiga hoje não te impediam de se exercitar. Porque é Uhum. muito comum, quem já acorda cansada não vai querer se exercitar. Foi o que eu postei, a pessoa não vai querer sair, ela não tem ânimo. Aí chega fim de semana, eu só quero dormir. Então fica num looping eterno de, eu tô muito cansada, eu não me exercito porque eu tô sempre cansada. E aí a minha alimentação é essa daqui mesma, mas eu durmo mal. Aí chega a noite, você tá cansada do trabalho, você fala, meu Deus, eu não vou me exercitar mesmo. Então, o que é muito importante hoje para quem tá aqui e morre de cansaço entender? O seu cansaço e a sua fadiga estão limitando a sua produtividade. Você não consegue render bem no trabalho, você não consegue se exercitar, você não tem vontade de sair com as pessoas, e sair com as pessoas é importante, né? Encontrar amigos, sair. Quantas vezes que a mulher, quando está sofrendo muito com cansaço, ela não adia compromisso, Deus me livre, não quero ver ninguém, porque está muito cansada. Então, no fim de semana, eu quero fazer o que eu quero dormir. Eu só quero dormir no meu fim de semana. Então, hoje, Cláudia, melhorar o seu cansaço vai te possibilitar se exercitar melhor, ter mais frequência no exercício. O exercício físico hoje na sua rotina, ele é remédio. Seja para dormir melhor, importantíssimo para o sono, seja para resistência à insulina, seja para gordura no fígado. Então, esse exercício ele tem que entrar, a gente fala, esteatose hepática, né? Gordura no fígado grau 1, ali, leve. Só exercício físico e alimentação já resolve muitas vezes. Já tive muito paciente aí, grau 2, revertendo, acabando a gordura no fígado. Então, é algo super reversível, gente. Que é possível, mas que a gente tem que fazer por onde? Tem que mudar essa rotina. Então, pensa nisso. Eu preciso do exercício hoje como meu remedinho para melhorar minha resistência à insulina, para melhorar minha gordura no fígado, mas eu preciso estar mais disposta para conseguir me exercitar. E aí, o carboidrato ele é fundamental para dar energia. Eu sempre falo isso. Quem se exercita à noite, quem se exercita de dia, tem que comer carboidrato na refeição da noite, senão não vai render bem. Porque mesmo que você coma uma bananinha antes do exercício, é muito pequeno. O pré-treino, mesmo a reserva, vem lá do teu jantar. Então, o carboidrato é importantíssimo para o rendimento no exercício e na vida. Então, é um looping frequente. A mulher chega para mim na menopausa comendo pouco porque tá cortando tudo, desesperada com medo de engordar. Nesse corta tudo, ela corta o carboidrato e ela fica cheia de quê? Fadiga. Muita fadiga pela própria menopausa e porque ela não está comendo como deveria. Então, eu tentaria hoje comer um prato completo no teu almoço. Arroz, feijão ou batata, feijão, alguém da família do arroz, mais um pouquinho de feijão, mais legumes à vontade, mais a proteína. Então, exemplo, você colocou aqui para mim um dia que tinha. Aí eu entendi que você estava na rua e devia estar com outras pessoas. Que era farofa, feijão, batata frita, bife de contrafilé e molho à campanha. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando você puder escolher, se não for algo que não tem, é aquilo ali pronto, farofa, batata e não tinha um arroz, né? Tinha só farofa e batata. Mas Até eles já são da. tinha arroz? Tinha, porque era um prato, nesse dia foi à la carte. Uhum. E aí eu não comi o arroz, já que eu estava comendo. Tá. E aí o que acontece? Por mais que você tenha feito uma escolha de farofa e batata, não tenha comido arroz, acaba sendo assim, são coisas que viram açúcar rápido. Então não te dá essa saciedade tão grande assim. A farofa, você vai comer daqui a pouco. Nem pesou, nem sentiu que comeu a farofa, né? Então é um dia que você vai ficando mais fadigada, porque esse carboidrato ele não tá como deveria estar. Então sempre que puder escolher, seja em casa ou na rua, no quilo, olha lá
Aí você vai decidir se você vai comer o feijão da rua ou não, se é um problema pra você ou não. Mas nesse dia tinha sido na rua, né? Foi na Te dá gases rua. esse feijão da rua? Não, nem. Não, Não, fica não, bem. não. Uhum. Tá. Então, vou pegar um pouquinho de feijão, vou pegar ali meu arrozinho, minha proteína e meus legumes à vontade. Quanto mais, melhor. A gente fala que quando o objetivo é emagrecimento, se 50% do prato puder ser de legume e verdura, ótimo. Mas o que não pode é o legume e a verdura ocupar o lugar do arroz e do feijão. São objetivos, são coisas diferentes. A função da proteína no nosso corpo, gente, é estrutural. Quando a gente fala é massa magra, emagrecer mantendo massa, emagrecer sem ficar flácido, unha, cabelo, tudo isso é função da proteína, estrutural, né? Quando a gente pensa no carboidrato, a função dele é energética. Então a gente precisa de quem? Do carboidrato para gerar energia. Só que eu preciso hoje melhorar a tua opção de carboidrato. Alguém aí está se identificando? Tem medo de arroz e feijão? Não come arroz e feijão? Me contem aí, vocês estão muito quietinhos. Mas eu preciso melhorar a qualidade desse teu almoço. Teve um dia aqui que você comeu, né? Uma salada com omelete com frango. Nessa salada eu acho que não tinha, né? Nada de carboidrato. Tinha? Tinha Tinha? inhame, tinha abobrinha, cenoura. Tá, Normalmente eu faço um mix, assim. Esse tá, dia foi em casa. Em casa eu sempre coloco vários legumes, às vezes faço assado no forno. Aí eu tá. coloco vários. Uma coisa importante aí da gente entender também, que às vezes eu vejo que as pessoas se confundem com isso. Quando a gente fala em abóbora, cenoura, beterraba, chuchu, eles são vegetais do tipo B. Mas eles não são substitutos da família do arroz. Eles têm mais carboidrato, mas não são substituto. Já vi muito paciente dizendo, quando eu como abóbora eu não posso comer arroz, né? Eu falo, não, não tem nada a ver. Abóbora é abóbora, arroz é arroz. Eles têm funções diferentes. E aí isso vai entrando em conceitos. Uma low carb muito restrita, fala para o paciente fazer essa opção. E a cabeça de vocês vai virando uma zona, que vocês não sabem o que fazer, que escolha fazer. Então, nesse momento, o nosso objetivo principal é te dar energia. A Rita aqui falando, não vou falar que voltei a comer pouco. Vamos comer, pode ajustar isso aí, porque você falou ontem que estava cansada. Nosso objetivo principal hoje é ajustar o carboidrato de forma que seja um carboidrato saudável para gerar energia, mas que não seja um carboidrato excessivo, né, de besteirinha, carboidrato refinado, para não piorar a esteatose e a resistência à insulina. Então, almocinho completo. Teve o outro dia aqui que você colocou lá legumes cozidos, aí tinha batata, cenoura, abobrinha. Se a batata tiver em bastante quantidade, ok, não vou comer arroz porque eu tô comendo batata. Purê de abóbora, tilápia, feijão, croquete, pastel de carne. O que eu te aconselho também, Cláudia? Uma coisa super importante, que virei sem querer. Uma coisa super importante que eu sei que vocês vão se identificar. Se você não toma um bom café, quando você chega no restaurante aquilo, você tá com muita fome. Você vai ver tudo que você vê ali que você gosta, você vai querer pegar. Você vai querer pegar o pastel, você vai querer pegar o croquete, você vai querer pegar tudo que é gostoso. Eu sempre falo, não vão pro mercado com fome, não pode, gente. Você vai comprar um monte de besteira no mercado. Então, melhorar a qualidade do teu café da manhã hoje é importante para que você consiga ter mais controle na sua escolha no restaurante aquilo. Porque é fácil comer uma marmita que tá ali e pronto. Agora, no restaurante aquilo, se você tá com fome, você vai querer várias coisas. Se você tá estressado, você vai querer pegar uma coisa mais gostosa. Então, pensem nisso. Comer tem que ser pensado. E se a gente tá com fome, a gente quer tudo. Então, não são vocês que, muitas vezes vocês se intitulam, né? Eu sou muito beliscador, eu não resisto. Não resiste às vezes porque tá com fome, gente. Então, isso tem que ser ajustado. Quando a gente melhorar o café, você vai conseguir também controlar melhor esse almoço. E aí, teve um diazinho só aqui que você lanchou à tarde. Que foi um dia que você bateu banana, 3 morangos, água e whey. Eu não tenho maturidade para restaurante aquilo. Aí eu. Mas isso é algo, gente, assim, o que vocês têm que pensar? Tudo na vida é a frequência. Se você for uma vez por mês no restaurante aquilo e você abusar um pouquinho, tá tudo bem. Mas se o restaurante aquilo faz parte da sua rotina 2, 3 vezes na semana, você vai ter que aprender a lidar com ele, porque ele faz parte da sua rotina. Então, são 3 vezes na semana. Caramba, no mês foram 12. Então, eu sempre gosto de ampliar isso para vocês pensarem, olha,
Porque é o pouquinho em pouquinho que vai alterando o exame, dificultando o nosso objetivo, deixando a gente mais cansada. Então, teve um dia que você fez um lanche, tinha um Ace Whey. O que eu te aconselharia hoje? Eu te aconselharia a manter o teu lanche 5, 6 horas e criar uma ceia. Talvez hoje o whey possa fazer parte da sua ceia. E aí, já que a Cláudia toma whey de vez em quando, uma coisa que eu quero desmistificar aqui, muita gente acha assim, mas o whey pode, para quem tem o objetivo de emagrecimento, pode e deve, porque no whey tem pouca caloria, muita proteína, pouco carboidrato. Então, ele é muito bom para o objetivo de emagrecimento também. Então, não precisam ter medo de usar o whey. Só levanto uma questão, Cláudia. O whey isolado não tem lactose. Se o seu problema hoje for intolerância à lactose, talvez você não passe mal com ele. Mas se o problema hoje estiver no derivado ali do leite, que a gente fala que a gente tem duas coisas. A caseína, que é a proteína do leite, e a lactose, que é o açúcar. Se o problema for intolerância à lactose, talvez você não passe mal com o isolado. Se o problema for a caseína, que está ali te fazendo mal, aí você vai passar mal com ele também. Então, você vai ter que fazer essa observação. Não passou mal? Acho o whey uma boa ceia. Aí vocês vão me perguntar assim, Lara, então todo mundo que quer emagrecer tem que tomar whey? Não. Mas a Cláudia faz poucas refeições, ela não janta, ela lancha, e ela tem o whey em casa. Então, tem paciente que eu falo, vamos, se nunca tomou, às vezes vamos investir isso daqui na comida, né? Mas ela tem ele em casa. Então, é uma boa opção, sim, já que ela tem, tá? Dentro do medidor do whey, gente, a gente tem ali 20 e poucos gramas de carboidrato, de proteína. Para vocês entenderem, essa é a quantidade de proteína de um bife, de um filé de frango, quase. Um filé de frango de 100 gramas tem 30 gramas de proteína. O whey tem 22, 24. Então, vamos dizer que a gente tem 80 gramas de proteína, a mesma coisa do whey. Então, para quem consome pouca proteína no dia, é ótimo para suprir aporte proteico. Muito bom. E aí, vindo para a noite, né? Que é esse lanche da Cláudia de 5, 6 horas. Então, como ela diz que está dormindo quase meia-noite, eu faria café da manhã, almoço, meio-dia, 1 hora, lanche 5, 6 horas. E talvez, quando for lá para umas 8, 9, faz essa ceia. Fecha em 4 refeições. E ali essa ceia já vai te deixar bem mais saciada. E se no seu lanche você falar assim, comeria mais uma coisinha. Você já sabe, tá programado. Daqui a pouco é a hora da ceia, entendeu? Então você vai jogar essa ceia de acordo com a tua fome. Mas você já tá entendendo que vai ter essa ceia. Programar, gente. O segredo tá na programação. O segredo tá no planejamento. Se vocês hoje estão muito cansadas, está atrapalhando na vida, no rendimento, na produtividade, na sua relação no trabalho com as pessoas, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar a minha rotina, seja ela de sono, né? Seja ela de horários. Eu preciso ajustar essa minha rotina para que eu comece a ter mais qualidade de vida, para que eu comece a ter resolução dos meus problemas. Então, pensem nisso. A gente está aqui, o objetivo é justamente não que vocês amanhã implementem tudo que eu estou falando para a Cláudia na vida de vocês. Tem coisas que são incomum, tem coisas que não vão ser, mas é que vocês abram a mente para estratégias que precisam ser feitas para que vocês tenham mais saúde. No nosso tema de hoje é cansaço. Então, se você está muito cansada, e assim como a Cláudia, às vezes faz um café da manhã que compra na rua, que pega uma coisinha de nada, vocês já entenderam, preciso de nutrientes. Se o almoço está sem carboidrato, já entenderam, eu vou incluir o carboidrato para me gerar mais energia. Se você tá lanchando à noite, comendo pão de manhã e de noite, opa, talvez eu consiga reduzir o pão por outra opção. Então, isso são coisas que vocês podem começar a implementar na rotina de vocês. A Alessandra perguntou aqui, né? Estou com esteatose. Posso tomar whey após o treino? Pode, não interfere. Pode tomar tranquilamente. Assim, a esteatose ela tá muito ligada a um excesso mesmo de carboidrato. Então, pode consumir o whey numa boa, sem problema. E aí, Cláudia, nesse teu lanche de 5, 6 horas, o que a gente tem que pensar? Tem muita bisnaguinha. Eu até abri aqui para poder ver a informação nutricional. Eu abri um site, né, de uma marca específica de bisnaguinha. E esse site me dizia que 2 bisnaguinhas e meia tinham 29 gramas de carboidrato.
29 gramas de carboidrato é mais carboidrato que 2 colheres daquela de arroz, 2 daquela. Então, isso em 2,5. Você come às vezes 4, às vezes 6. Então, pode ter certeza que hoje, se eu tivesse que falar, a primeira coisa que eu tiraria seria bisnaguinha. Cláudia, 4 bisnaguinha. Porque é pequenininho, é fácil comer muitos. É pequeno, então não cabe muito recheio. Vocês quase não botam proteína dentro da bisnaguinha. E comem um monte, porque não sacia. Eu comeria um pacote inteiro, porque eu tenho fome, eu ia comer o pacote todo. Então, se você quiser comer pão, escolhe um pão árabe, 2 fatias de pão de forma integral, um pão. Ah, só tem pão de forma comum. Come o pão de forma, 2 fatias desse pão. Mas hoje, esse bisnaguinha, é muito comum um pãozinho que é pequeno, vocês comerem muitos, e eles terem muito mais carboidrato. Você tinha ideia disso, Cláudia? Não, porque eu como aquela que é integral. Então eu achei que eu estava fazendo um ótimo negócio. E aí, o integral, não necessariamente ele vai ter menos carboidrato. Ele só vai ter uma farinha integral junto, né? Normalmente mistura a branca com a integral. Mas ele só vai ter uma farinha integral ali. Então, às vezes, o carboidrato é quase o mesmo, que é o que acontece quando a gente compara um pão de forma com um pão integral. Então, hoje, eu te aconselharia. Quando você quiser botar o pão, escolhe um que seja 2 fatias, uma unidade. Para quê? Para a gente minimizar o seu carboidrato e botar mais proteína. Então, quando você coloca aqui para mim 6 bisnaguinhas com requeijão light e um chá de maçã com canela. Requeijão, pouquíssima proteína. Aí no outro dia também, 4 bisnaguinhas com requeijão light, uma banana batida com whey e água. Nesse outro dia tinha um ovo e 2 colheres de frango. Mas ainda assim, tem muito mais carboidrato. Eu travei? Não. Não? Ah, porque estava girando para mim. Tem muito mais carboidrato do que proteína. O que eu te aconselharia para esse lanche? A crepioca, se for pela praticidade, é um bom lanche, porque tem ovo, você pode fazer essa crepioca até maior, né? Com 2 ovos. Ou se for com ovo só recheio com mais frango, ao invés de botar só as 2 colheres que você tinha posto, bota mais frango. Você pode fazer um omelete, né? Até botar frango nesse omelete, pode botar legumes, vai ficar super nutritivo. Tem gente aqui, gente, que não janta, lanche à noite? Você pode fazer, Cláudia, torta salgada, às vezes uma torta com uma farinha de aveia, uma torta de frango, um quibe de forno, porque aí já tem o trigo. Se você come um quibe de forno com uma salada, um saladão, legal. Tem bastante proteína, o carboidrato foi o trigo, não ficou sem. E comeu com um saladão ali gostoso e ficou nutritivo. Hoje, eu tenho certeza que uma das maiores causas do teu cansaço é a falta de proteína, que deve estar gerando deficiência nutricional, como a gente não tem o exame, a gente não sabe de cara, mas com certeza essa falta de proteína foi o que eu falei na live sobre ansiedade e depressão. Se a gente não tem proteína suficiente, os neurotransmissores, eles não conseguem se comunicar como deve. Isso afeta a produtividade, a memória, o foco, a concentração, a energia, tudo, anda tudo junto. Então, essa proteína hoje ela é fundamental para o teu dia. Então, pensa comigo. Se você acordou de manhã e comeu lá pãozinho com queijo, depois você almoçou arroz, feijão, legumes e proteína. Depois, 5 horas, você comeu uma crepioca, né? Uma torta, uma salada. E aí, depois você tomou uma ceia. Aí, vamos supor que lá no café você botou uma frutinha. Comeu um pãozinho com queijo. Uma fatia de pão, às vezes até ao invés de 2, porque você não tem muita fome. O queijo, uma maçã, morango. À noite, eu vou fazer minha ceia. Comer o whey, a banana, a aveia. Por que eu tô aqui falando de banana e aveia? Lembra que eu falei que para a produção de melatonina precisa de triptofano? O triptofano, ele tá presente aonde? Na banana. Nas oleaginosas, então castanha, nozes, avelã. No ovo, ovo tem bastante triptofano. Então, incluir ali na tua noite já mais opções com ovo. Coloca o omelete, coloca crepioca, bota mais ovo nesse teu lanche da noite. Vai comer o pão? Faz um pão com mais ovos, bota 2 ovos ali. Vai pensando nisso, gente. É variedade. O que eu sempre penso. Se de manhã eu comi queijo, aqui eu como só queijo vegano por causa da intolerância, né? Mas, um exemplo. Se de manhã eu comi ovo, à tarde eu vou comer atum. Se de manhã eu comi frango, à tarde eu vou comer ovo. Vão pensando na variedade.
quanto mais variedade, mais nutriente. Quanto mais nutriente, mais o metabolismo responde. Responde para energia, responde para o emagrecimento, responde para disposição, responde para tudo. Então, vocês hoje precisam de variedade. Aí, o que acontece? Se você à noite não janta e lancha, esses lanches não estão tendo nenhum vegetal. Essa é a minha crítica para quem não janta. A qualidade do lanche da noite se perde muito. Então, quem lancha hoje aqui, pensa em formas de deixar esse lanche mais nutritivo. Ah, a Fernanda falou aqui, comi cuscuz com ovo. O que combinaria com cuscuz com ovo? Dá para botar algum vegetal junto? Essa semana, eu comi um pão árabe, peguei a abobrinha que eu tinha feito no airfryer, botei a abobrinha e botei um frango e ficou uma delícia. Então, é ir vendo oportunidade no que a gente tem. O que eu tenho na geladeira? Em que eu consigo transformar isso aqui? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, né, para todo mundo, é o seguinte: eu como macarrão com legume, eu como estrogonofe com legume, não tem tempo ruim para mim, porque aí eu não preciso abrir mão daquela preparação que eu tanto gosto, mas eu não preciso fazer dela uma refeição com pouca qualidade. Então, eu acho que hoje falta um pouco mais de legumes. Se você conseguisse, até para esses lanches, alguns deles, trazer uma salada. Outra coisa legal também, vegetal verde escuro, folha amarga. É muito bom para fígado, para gordura no fígado. Então, couve, se puder incluir mais couve na rotina, seja no suco, seja na comida. Se conseguir incluir aí, né, agrião, que mais? Bertalha, né? São as folhas ali mais amargas que você consegue incluir. Faz um omelete, bota uma bertalhazinha. Então, gente, as possibilidades são infinitas. E vocês precisam abrir esse leque de opções. Se semana passada eu comprei 2 frutas, na semana que vem eu vou comprar outras 2. Se eu comprei 2 legumes, eu vou comprar outros 2. Pensem nisso. Como que hoje eu posso deixar as minhas refeições rúcula? Eu tava tentando lembrar. Eu amo rúcula, eu não tava lembrando. E rúcula é maravilhoso para um sanduíche. Rúcula é maravilhoso para comer junto com uma torta. Fica ótimo. Amo rúcula. Nossa, gosto mesmo. Mas não é todo mundo. Você gosta, Cláudia? Gosto. Gosta, hein? Então, ótimo. E isso que eu acho mais curioso. Muitas vezes vocês gostam de muita coisa, só não estão incluindo na rotina, o que é muito mais fácil. Se já gosta, é só colocar dentro da rotina e pensar nisso. Eu estou dando nutrientes porque às vezes, gente, vocês internalizam que melhorar a saúde é emagrecer. É o meu emagrecimento que vai melhorar a minha saúde. Mas vocês esquecem da saúde em si, da energia, da disposição. Então, se você sair daqui hoje, Cláudia, pensando, eu vou comer dessa forma para ter mais energia, para ter mais disposição. O emagrecimento, ele vem como consequência dessa energia, dessa disposição. Não fica aquele fardo de tô fazendo dieta. Ai, não aguento mais olhar para isso aqui. Não preciso fazer todo dia a mesma coisa. Preciso tornar o processo prazeroso. Como ele é prazeroso para mim? Talvez eu vou amar uma coisa e você vai detestar. Você vai falar, ih, para mim não funcionou. Então, você precisa encontrar o seu caminho, o seu processo. Então, acho que esse é o objetivo principal de todas as lives com convidados aqui. Abrir esse leque aí, ampliar essas possibilidades aí para vocês. Fazer vocês entenderem o que está faltando para o quadro de vocês. Então, hoje, para o teu cansaço, a gente precisa. E aí, às vezes, assim, né? Poxa, mas vamos supor que você diga, não consigo fazer exame nos próximos 6 meses. Ok, lida com o que tem. O que tem a mudar a alimentação, muda. Se você melhorar a tua disposição, você já vai falar, gente, o que tinha ali alterado já mudou, já melhorou. Então, é a alimentação que vai levar à melhora dos exames. É a prática do exercício que vai levar à melhora dos exames. Só que para isso tudo hoje tem que ter energia. Então, eu quero te ver daqui a 2, 3 meses, você dizendo, Larissa, tô outra. Ontem mesmo eu postei falando, né, a questão que hoje seria sobre cansaço. E uma paciente falou para mim, tem 1 mês que eu tô outra. É isso que eu quero ver de vocês. Vocês mudando aí a saúde, tendo mais energia, tendo mais disposição, porque isso faz com que a gente renda melhor no trabalho, produza melhor, né? A gente vive tanto pro trabalho que o que adianta? Tá ali e não tá conseguindo nem raciocinar direito. É muito comum de acontecer, né? E aí, com relação, Cláudia, ao teu sono, junto com essa ceia, você tomou ali o whey, né? Ou se não quiser tomar o whey, só capricha mais nesse lanche de 5, 6 horas. Inclui um chá. Você gosta de chá? Gosto. Então, mulungu, que a Rita até falou aqui, você já tomou? Não. Maravilhoso.
Maravilhoso. A gente sempre tem aqui em casa. Essa semana a gente tá tomando mulungu todo dia. Mulungu, camomila, erva cidreira, tudo muito bom, né? Que mais? Mulungu, camomila, erva cidreira, melissa, maracujá, tudo isso maravilhoso para o teu sono. Mas eu te aconselharia, se puder, fazer da própria erva. Como o sono é algo que te atrapalha, né? Que vem interferindo na tua vida há muito tempo, o chá da própria erva tem muito mais efeito do que o chá de saquinho. Se não tiver jeito, hoje quero tomar. Só tem saquinho em casa? Bota dois sachês. Ah, Mas usar o chá da própria erva vai ser muito bom. Outra coisa que eu te falei do triptofano, né, da banana, kiwi. Kiwi, quando tá na época, para quem gosta, é maravilhoso pro sono também. Ajuda na produção de melatonina também. Então, fazer uma ceiazinha, um kiwi e um pouquinho de castanha. Mas esse pouquinho, gente, tem que ser pouquinho mesmo. Porque a gordura, ela é um macronutriente que tem muita caloria. Então, se a gente entra nessa de comer um monte de gordura ali, um monte de castanha, um monte de noz, um monte de coisa, a conta não vai fechar também não, vai ser muita gordura. Ó, a Rita falou, mistura mulungu com capim-limão. Ótimo, essa eu nunca fiz. Eu amo capim-limão, mas eu faço muito, né, bom? Eu faço muito mulungu com camomila, mas com capim-limão eu nunca fiz. Já vou testar. Não tem capim-limão aqui não, mas eu vou comprar para testar. agora, aonde é seguro a gente comprar essa? Porque, assim, uma rede que é muito conhecida aqui no Rio, já me disseram que não é seguro comprar, que não é bom comprar, porque tem muita contaminação. E aí eu não vejo muita opção fora essa loja Sim. que eu conheço, assim. Então, Você tem alguma indicação? Eu sendo bem sincera, eu acabo comprando mesmo a granel em loja de produtos naturais mesmo. E eu acabo... Tem coisas que a contaminação acaba sendo até pior. Exemplo, amendoim, castanha. Por quê? Porque tem um risco de fungo muito grande. Muito grande mesmo. Então, são coisas que são piores para contaminação, eu acho ainda, do que a erva. Porque a erva é seca. Ela tá ali, ela não fica, né? Não é um risco de contaminação tão grande. Tem algumas lojas de produtos naturais que vendem um saco fechado, né? Ah, você vai em alguma dessas e tem já um saquinho fechado. Se tiver o saquinho, melhor ainda, porque tá ali no saquinho. Feira, a Auri falou aqui que costuma comprar na feira também. Só que não é toda a erva que tem na feira. Tem, Auri? Eu não consigo encontrar todas. Tem coisas que você encontra na feira, mas não é toda a feira. Mas se tiver alguma indicação, fala aí pra gente. Mas eu acabo comprando mesmo de lojas de produtos naturais a granel. E uso e a gente tem resultados bons, né? A gente usa bastante, mesmo chá para dormir. Os próprios que eu tomo ao longo de todo o dia. A cavalinha e bicho que eu sempre posto tomando, eu compro a granel. Então, acho que assim, é um começo. Já tive pacientes que preferem optar por comprar fechado, de saco fechado. A Rita falou, acho que tem muita saída. Às vezes vou comprar e até acabou. Eu acho que o chá, ele pega muito dali, né? A castanha, de verdade, assim, castanha, amendoim, são coisas que me preocupam mais. Que eu prefiro comprar fechado, quando vem naqueles já potinhos, já porcionados, que tem data de quando foi embalado, então eu prefiro. A Auri falou que tem uma feira no Largo do Machado. Já vou lá também para poder procurar. Mas eu acho que é um caminho, Cláudia. A fruta, pensando no triptofano, a banana tem, a aveia tem. Então, se quiser fazer uma ceia, banana e aveia é uma boa possibilidade também, né? Ah, não vou bater isso no whey, vou comer pura. Tô evitando whey por causa da diarreia. Banana e aveia, pode esquentar, comer quentinho. Pode colocar ali e substituindo, ou bota aveia, ou bota talvez a oleaginosa, né? Um nozezinho, uma castanha ali junto. E o chá junto. Então, completa essa aí com o seu chá, mais alguma dessas coisas pra gente ver se isso começa a te ajudar. E não tem jeito, gente. Quando a gente fala de sono, tem que criar um ritual, uma higiene de sono. Então, se você deita meia-noite, 11 horas da manhã, você precisa estar se preparando. Toma seu banho, o corpo precisa entender, o cérebro precisa entender que é hora de dormir. Uma senhora, semana passada, estava me dizendo que ela vê filme muito agitado. Ela sonha com os filmes e dorme muito mal. Como que vai dormir bem se a última coisa que ela faz antes de deitar para dormir é ver um filme cheio de adrenalina? Não vai, gente. Então, a gente precisa criar ritual. Eu tento deitar às 11. 10 horas eu tomo meu banho, eu já vou me desligando, largar a tela. Então, tem gente que o celular até cai na cara, né? Bum!
tem que largar a tela, porque tudo isso é excitante. O cérebro entende que você está em alerta. Ele precisa se desligar. Desligar a TV, largar o celular, fazer isso tudo ali para poder ir criando essa higiene do sono. E a gente entendendo se você consegue dormir melhor. Mas eu acho que, cansando esse corpo, voltando a fazer mais exercício, as coisas tendem a se encaixar melhor. Então, acho que a tendência também é que esse sono comece a melhorar um pouco mais. Cláudia, você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que você queira aí saber? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, anotei um monte de coisa. Ó, Ótimo. É justamente para isso mesmo, né? A ideia é abrir. Você acha que contribuiu para você entender o que está faltando, o que está ali em excesso? Deu esse. Deu, porque realmente, por exemplo, fruta é uma coisa que eu gosto, mas eu esqueço de comer. E outra coisa, eu acabo comprando sempre maçã e banana porque é mais fácil de carregar. Então eu fico sempre nas mesmas, mas eu gosto de muitas. Então, Uva para levar é muito bom. Eu gosto muito, porque é prático, eu boto num potinho, então eu sempre levo uva. Sempre levo, é uma boa. Agora tá chegando, acho que é época também de goiaba. Então, goiaba, se gostar, é uma fruta fácil de levar, pera também. Então, ir pensando nisso. Ou então, assim, determina algumas para levar quando tá em casa, frutas que cortem mais, né? Melancia, melão, se gostar. Deixa essas para casa, mas ir rodiziando vai te ajudar muito. tá, pode deixar. Essa semana eu vou ficar mais atenta a essa questão de fazer o rodízio das frutas e dos legumes. Eu acabo sempre comendo meio as mesmas coisas, porque são coisas que eu gosto, tipo abobrinha, abóbora, cenoura. Aí eu fico sempre nas mesmas, mas eu gosto de muito mais coisas, né? Então vou ficar atenta a variar esse cardápio, tanto de frutas quanto de legumes. Ótimo. Ó, a Rita perguntou aqui, como muita fruta, mas amo salada de fruta. Pode ser? A salada de fruta pode ser, mas tem que porcionar a quantidade. É muito fácil a gente comer muita fruta na salada de fruta. Então, eu tentaria pesar. Eu consideraria aí uma porção de fruta, em termos de salada de fruta, como em 100 gramas, mais ou menos, de fruta, se fosse pesar isso, né? É fácil. Se a gente vai no mercado, Zona Sul, Norte Fruta, vende um saladão gigante. Então, também, começar um dia com uma salada de fruta é nutritivo, mas vai fazer um pico também, porque não tem proteína segurando, não tem fibra segurando. Então, Rita, pensar em salada de fruta, talvez associar com uma fibra, né? Uma chia, uma aveia, não comer uma quantidade tão grande dessa fruta, ou ter uma proteína naquela refeiçãozinha ali também segurando. A proteína segura a absorção do carboidrato. Então, sempre que vocês associam essa proteína, melhor. Uma xícara, eu acho que vai dar isso, mais ou menos. Uns 100 gramas. Acho que uma xícara. E aí, bota uma chia, que combina super bem com a fruta. É uma boa, sim. Que bom, Alessandra, que bom. A ideia é que vocês aprendam, pensem nessas sugestões, né? Nessas estratégias para a vida de vocês e entendam que isso aqui é só, né, o começo para que vocês consigam, porque mudança, gente, mudar hábitos é diário. É todo dia um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Por isso que eu digo, né, que eu ensino vocês a se libertar e deixar de ser escravo de dieta. Porque quando vocês ficam com o conceito da dieta, vocês viram um robô que não pensa, ou que quer correr para acabar logo aquilo, para sair logo daquela dieta. E saúde é todo dia. Saúde é para sempre. Então, se todo dia vocês sobram em um degrau, vocês começam a fazer uma coisa nova. E essa semana eu consumi menos chá. Semana que vem eu vou consumir mais, porque eu não tenho eles aqui. E essa semana eu comi pouca fruta. Amanhã eu vou comprar fruta. É todo dia um degrau. É rotina. É criar uma rotina e repetir muito, até isso virar rotina. Porque nada vira rotina da noite pro dia. Tem que ter repetição. Repetição, repetição, repetição. Então, pensem nisso. Espero que todo mundo que esteja aqui se sentindo cansado consiga melhorar bastante com essas sugestões, né, que eu dei aqui sobre cansaço. E entendam que isso daqui é só o começo. Que quando vocês começarem a fazer esse começo, aos poucos vocês vão conseguindo dar outros passos que também ajudem. Isso daqui não é tudo. É só fazer isso e pronto. Não, isso aqui é só uma parte do que precisa ser feito
do que precisa ser cuidado, mas que já vai fazer uma diferença incrível na disposição, na energia e no rendimento de todas vocês. Cláudia, muito, muito obrigada pela sua participação, né? Por estar aqui, pela disponibilidade, pela riqueza aí dos detalhes. Eu que agradeço. Foi, assim, muito esclarecedor. Assim, tem sido. Todas essas lives que eu estou acompanhando têm me trazido, assim, muitos insights. E hoje, então, foi, assim, muito esclarecedor, porque acaba que a gente entra nessa rotina mesmo, e é o que você falou, a gente para de pensar, né? E não é nem questão de planejamento, porque eu acabo planejando as refeições da minha semana do que eu faço em casa, né? Porque como eu não gosto de cozinhar todo dia, eu tiro um dia para cozinhar a refeição da semana. Mas é isso, a gente acaba caindo na mesma rotina, sem pensar muito e sem fazer essas trocas, né? Essas variações que talvez ajude a gente até, talvez não, né? Com certeza vai Com ajudar a gente certeza. a ficar mais tempo, conseguir manter essa alimentação como uma filosofia mesmo de vida, né? Exatamente. Diariamente, né? É isso mesmo. Mas É foi isso mesmo. ótimo. Que Foi bom, fiquei muito super feliz. esclarecedor.